you today, friends? Hope you good because we have more one lesson very important. Ok, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso em online. E hoje tenho o privilégio de entrar com o professor Gaeta Francisco ou simplesmente Gaeta. O que teremos hoje? Para hoje, nós vamos ler algumas frases estruturadas com o verbo to have, ou seja, verbo ter. Assim sendo, então para a apresentação do nosso índice. No nosso índice, três pontos principais. O primeiro ponto, vamos falar sobre frases com o verbo to have, onde vamos encontrar na linha A as frases com o verbo to have no tempo presente, na forma afirmativa e negativa. Na linha B, vamos encontrar as frases com o verbo to have no tempo passado, na forma afirmativa e negativa. E na linha C, vamos encontrar as frases com o verbo to have no tempo futuro, na forma afirmativa e negativa. Para o nosso segundo ponto, temos o nosso vocabulário. E o terceiro ponto, temos a nossa famosa tarefa. Sendo assim, vamos começar então a aprender as frases com o verbo to have no tempo presente, na forma afirmativa e sucessivamente. Ok, presente, forma positiva. Temos as seguintes frases. Eu tenho muitas perguntas para você. I have so many questions for you. I have so many questions for you. Tu tens uma linda casa. You have a nice house. You have a nice house. Ele tem um carro veloz. He has a fast car. He has a fast car. Ela tem duas aulas para resumir. She has 2 lessons to resume. She has 2 lessons to resume. Isto tem o seu lugar. It has its place. It has its place. Nós temos muitos problemas. We have so much trouble. We have so much trouble. Vocês têm a permissão. You have the permission. You have the permission. Eles têm um apartamento grande. They have a big flat. They have a big flat. Elas têm a Bíblia para ler. They have the Bible to read. They have the Bible to read. Passamos então para nossas frases no tempo presente, forma negativa. Não tenho 2 irmãos e uma irmã. I do not have 2 brothers and 1 sister. I do not have 2 brothers and 1 sister. Tu não tens de fazer isso. You do not have to do this. You do not have to do this. Ele não tem de ir. He does not have to go. He does not have to go. Ela não tem muitas opções. She does not have many options. She does not have many options. Não tem de ser assim. It does not have to be like that. It does not have to be like that. Nós não temos onde ir. We have nowhere to go. We have nowhere to go. Vocês não têm o direito de fazer isso. You have no right to do that. You have no right to do that.
Eles não têm mais ninguém. They do not have anyone else. They do not have anyone else. Passamos então para nossas frases no tempo passado, forma positiva. Eu tinha muitas perguntas para você. I had so many questions for you. I had so many questions for you. Tu tinhas os óculos sujos. You had the glasses dirt. You had the glasses dirt. Ele tinha tempo para comer. He had time to eat. He had time to eat. Ela tinha dicionário enorme. She had an Higher dictionary. She had an Higher dictionary. Isto tinha duas funções. It had two functions. It had two functions. Nós tínhamos grande cargo. We had an higher control. We had an higher control. Vós tinhas saco de batatas. You had a bag of potatoes. You had a bag of potatoes. Eles tinham a oportunidade de ir. They had the opportunity to go. They had the opportunity to go. Elas tinham cadernos suficientes. They had enough notebooks. They had enough notebooks. Passamos então para nossas frases no tempo passado, forma negativa. Eu não tinha muitas perguntas para você. I had not so many questions for you. I had not so many questions for you. Tu não tinhas roupas para usar. You had not clothes to wear. You had not clothes to wear. Ele não tinha tempo para voltar. He had not time to come back. He had not time to come back. Ela não tinha dinheiro no banco. She had not saved money at bank. She had not saved money at bank. Isto não tinha nenhuma importância. It had not an importance. It had not an importance. Nós não tínhamos grande cargo. We had not an higher control. We had not an higher control. Vocês não tinham saco de arroz. Não minta. You had not a rice bag. Do not lie. You had not a rice bag. Do not lie. Eles não tinham a oportunidade de ir. They had not the opportunity to go. They had not the opportunity to go. Elas não tinham cadernos suficientes. They had not enough notebooks. They had not enough notebooks. Passamos para as nossas frases no tempo futuro na forma positiva. Eu terei o meu salário amanhã. I will have my salary tomorrow. I will have my salary
tomorrow. Tu terás bom trabalho. You will have a good work. You will have a good work. Ele terá algumas cicatrizes. He will have some scars. He will have some scars. Ela terá o parto hoje. She will have the birth today. She will have the birth today. Isto terá final terrível. It will have a terrible end. It will have a terrible end. Nós teremos 3 dias de folga. We will have 3 days off. We will have 3 days off. Vós tereis uma noite para pensar. You will have a night to think. You will have a night to think. Eles terão 4 canecas de arroz. They will have 4 mugs of rice. They will have 4 mugs of rice. Elas terão coisas para fazer. They will have things to do. They will have things to do. Passamos então para nossas frases no tempo futuro, forma negativa. Eu não terei computador. I will not have a computer. I will not have a computer. Tu não terás este apelido. You will not have this nickname. You will not have this nickname. Ele não terá esta oportunidade. He will not have this opportunity. He will not have this opportunity. Ela não terá coisas belas. She will not have the beauty things. She will not have the beauty things. Isto não terá 2 soluções. It will not have 2 solutions. It will not have 2 solutions. Nós não teremos a reunião. We will not have the meeting. We will not have the meeting. Vocês não terão os documentos. You will not have the documents. You will not have the documents. Eles não terão negócios para fazer. They will not have the business to do. They will not have the business to do. Elas não terão o acesso à entrada. They will not have the permission to get in. They will not have the permission to get in. Ok, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vimos então as frases compostas pelo verbo to have, onde nós vimos frases no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro, nas suas formas negativas e positivas. Aconselho aos colegas que possam também fazer vários exercícios da mesma natureza. Ou seja, procurem criar algumas frases aonde vão utilizar o verbo to have como verbo principal da frase. Podem
tentar criar trocando os pronomes pessoais. Se as frases que temos nos exercícios, eu coloquei, por exemplo, a primeira pessoa, eu terei ou eu não terei um computador. Então, o colega aqui pode trocar o pronome para ficar tu não terás um computador e assim sucessivamente. E é muito importante que fizemos estes exercícios, porque é com estes exercícios que nós vamos criar as nossas habilidades então na língua inglesa, porque o inglês não gosta de pessoa preguiçosa. Temos que estudar muito mesmo. Temos que estudar muito. Pelo menos num dia tiramos 1 hora para estudar o inglês. Ok, colegas. Depois então de vermos o nosso primeiro ponto, onde falamos das frases compostas por verbo have, vamos passar para o nosso segundo ponto, onde veremos alguns vocabulários. Temos as seguintes palavras: dor, pain, negar, to refuse, ressaca, hangover, degrau, step, aposta, bed, dia após dia, day by day, reino, kingdom, vergonha, shame, armadilha, snare, lixeira, dump, lixo, rubbish, cego, blind, tamanho, size, humano, being, ser humano, beings. Ok, colegas, aqui eu gostaria simplesmente de fazer uma chamada de atenção sobre essas duas últimas palavras. A primeira palavra simplesmente termina com a letra G e a segunda palavra termina com a letra S. No caso, a primeira palavra, humano, being, e a segunda palavra, ser humano, beings. Sendo assim, vamos então finalizar com a nossa aula de hoje, mostrando a tarefa para os colegas. Para a nossa tarefa, a nossa famosa homework, nós temos 2 pontos essenciais. O primeiro ponto diz o seguinte: responde às perguntas seguintes de acordo com o texto da semana. Devo fazer recordar aos colegas que o texto da semana nós falamos sobre a identificação. Então temos as seguintes perguntas: What is your name? What is your name? A segunda: What is your full name? What is your full name? A terceira: Where do you live? Where do you live? A quarta: What is the name of your father? What is the name of your father? No segundo ponto, temos a seguinte: formula perguntas cujas as respostas são as frases abaixo. Primeira frase: I live in Quilamba neighborhood. I live in Quilamba neighborhood. A segunda frase:
I was born on May 25, 2001. I was born on May 25, 2001. A terceira frase. I am 20 years old. I am 20 years old. A quarta frase. The name of my father is João Manuel and of my mother is Karina Manuel. The name of my father is João Manuel and of my mother is Karina Manuel. Ok, sendo assim, colegas, peço aos colegas que façam as tarefas porque são muito importantes. É com as tarefas que vão nos ajudar a termos habilidades no nosso curso de inglês, ou seja, na nossa fala de inglês. Sendo assim, goodbye, see you next time.